Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais tipo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixe nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês, e outras pessoas também podem ajudar vocês através dessa interação nas perguntas e respostas. Querendo entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Se você puder, seja membro do canal, isso ajuda bastante a gente. Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o atraso de maré, tá? O atraso da influência da maré em corpos d'água que tem influência de maré. Isso parece óbvio, mas às vezes as pessoas falam: ah, mas qual a influência da maré na minha represa? Não tem influência de maré, né? Ah, qual a influência de maré no rio tal? A quantos quilômetros você está da foz do rio? Né? E qual o tamanho desse rio? Você sente que tem influência ou não? Ah, nunca senti, provavelmente não vai ter influência, né? Então, sei lá, às vezes está muito longe da foz do rio, então você não vai ter impacto de subida e descida do rio através da maré, tá? Ou talvez um impacto que seja muito pequeno, um impacto mínimo que seja considerado irrisório. Porém, né, eu gravei há dias atrás sobre a influência das marés nas bocas de barras, tá? E aí acabei falando um pouquinho do ponto neutro, né? Que é o ponto que entre duas bocas de barra ela nem não corre, ela só sobe e desce, ela não tem muita força de maré de levar para um lado ou para o outro. E aí agora a gente vai falar em outros corpos d'água, principalmente rios, tá? Ou estuários que não tenham duas bocas de barra, né? Uma baía, por exemplo, né? E uma baía longa, tá? Então a gente tem que pensar, né? Sempre, se você puder, dê um Google Earth, né? Olhe pelo Google na imagem de satélite, mais ou menos como é esse corpo d'água, onde está a boca de barra, né? Onde está a ligação com o mar. E aí você vai conseguir entender a questão do atraso, né? Então você está muito próximo à boca de barra, né? Ao mar, a conexão com o mar, essa maré ela vai ter impacto, né? Basicamente imediato. Ela subindo e descendo, você já vai ter a maré se movimentando. Quanto mais longe dessa boca de barra, você vai ter um atraso desse movimento. Então, por exemplo, aqui eu estou próximo da boca da barra, mas estou, sei lá, a 1 ou 2 quilômetros da boca da barra. Ali começou a encher ou vazar, aqui vai demorar um pouco para chegar essa alteração. Iguape está a 10, a cidade de Iguape, o centro, está eventualmente a 10 quilômetros daqui de casa. Então para lá vai demorar um pouco mais. Mais longe, Ilha Grande, Subaúma, vai demorar mais ainda para ter essa influência. Por quê? Você imagina que você tem um fluxo de água, vamos pegar a vazante, virada da vazante para enchente. Você tem aqui, ó, aqui o corpo da água, aqui o mar, a saída do mar, e aqui a parte de mais longe, vamos dizer, do corpo d'água. Então aqui a maré começou a subir. A maré tá vazando, vazou, parou. Aqui começou a subir. Começou a subir aqui, ele vai começar a subir aqui, né? E demorar para ir, ó. Isso ainda vai se dissipar tudo para lá, tá? Então isso demora, existe um atraso. E esse atraso dá pra gente mais ou menos estimar com a prática, tá? E aí mesma coisa, ó, tá? Maré encheu. Aí ela parou, basicamente, né? Aí aqui ela começou a descer. Aí ela começou a descer, né? Então desceu aqui, desceu. Então tem um atraso, né? Um delay, chamado lá na gringa um delay, mas é basicamente um atraso desse tempo. Isso vai valer para vai valer para um rio, vai valer para uma baía, vai servir para um alagado e tudo mais, tá? E quanto mais longe, pessoal,
tá desse corpo d'água, menor correnteza você vai ter, tá? Então aqui ela vai correr enchendo, né? Mais forte aqui. E geralmente aqui também ela é mais fechada, né? Vai correr mais forte. E aí pra cá ela vai perdendo tanta força, tá? Vai ter correnteza? Vai. Mas vai ter menos. Isso pensando em um lugar que não é um rio. Se for em um rio, a enchente vai represar mais água. Nem sempre ela vai reverter o sentido do rio. Ou vai reverter até certo pedaço do rio. E em muitos lugares ele vai ficar meio que parado, subindo e descendo. Já na vazante você começa a ter uma tendência de correr um pouco mais a água, tá? Mas isso tudo, pessoal, se a gente observar pequenas coisas que a gente às vezes observava quando criança, uma água correndo na guia. Você vê que ela demora, daí você tem lá um aporte de água, né? Joga um balde de água. Você vê que ele demora para chegar lá em cima. Não é que você jogou aqui, ele vai encher tudo de uma vez. E ele vai passar com força, depois ele vai diminuir, né? Então é a mesma coisa, né? Dissipação dos fluidos, né? Se for pensar em física. Mas é algo super, super, super natural e super fácil de entender, mas que às vezes a gente não faz a correlação, né? E outra coisa é entender que maré, né? Maré, a tábua serve para nos orientar do que pela força gravitacional o que vai acontecer, né? Mas existem outras influências. Uma ressaca no mar vai aumentar mais a amplitude dessa maré, e às vezes não deixar essa maré vazar tanto, que o pessoal chama aqui de maré estufada, né? O pessoal tem outro termo que eles usam aqui, que a maré tá... Ai, não vou lembrar agora. Fugiu a palavra. Enfim. Então existem outras coisas que podem ajudar a influenciar. E outra coisa importante, pessoal, é que você tem que às vezes calcular o delay natural, né, o atraso natural ou o adiantamento natural em relação à previsão de uma tábua de maré. Então, por exemplo, a gente tem uma tábua da maré do Porto de Santos. Ele está mais a norte que a gente e mais para fora, né, numa latitude, uma longitude um pouco maior do que Iguape, por exemplo. Então, isso gera uma maré com timing diferente. Ainda que o movimento de maré, a subida e descida, seja a amplitude basicamente a mesma, você tem um atraso por conta da sua localização, tá? Então você precisa saber qual que é o atraso padrão do ponto que eu pesco com o ponto de referência de maré que eu estou usando, tá? Antigamente tinha um aplicativo que chamava Marés Próximas a Mim, que ele fazia essa correção. Aí começou a ter, o algoritmo deles começou a ter um pouco de falha. E aí, de forma responsável, a pessoa que é responsável pelo algoritmo, pelo aplicativo, ele tirou do ar. Porque aquilo ali poderia gerar um possível acidente, né? Ou um planejamento ruim, né? E aí, por precaução, ele tirou do ar. Mas era um aplicativo que já fazia, com base na sua posição GPS, uma certa correção do tempo, né? Em relação ao ponto de referência. Era bem legal, tá? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.